Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou o Davi Nascimento e vamos estudar hoje mais uma lição. Hoje estamos fechando o trimestre, o segundo trimestre de 2021 e já estamos aqui preparando também as aulas da nossa próxima lição, que é Triunfando sobre as Batalhas e as Adversidades da Vida, comentada pelo Bispo Samuel Ferreira. Vamos estar também fazendo as aulas da lição dos jovens, que é o tabernáculo e a tipologia redentora de Cristo, relacionada ao tabernáculo. Quais as simbologias do tabernáculo com a pessoa de Cristo? Então, a lição de hoje é uma lição maravilhosa, essa revista que estudamos sobre os atributos de Deus. Hoje vamos estudar um tema muito importante, muito complexo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte desse projeto, nos ajude. E para quem não conhece o formato do canal, os slides que são utilizados aqui na aula, eles ficam dispostos para você na descrição do vídeo. Você pode acessar o link que vai ser direcionado para uma pasta do Google Drive e lá vai estar a aula de hoje para você utilizar na sua aula quando for ministrá-la. Quero fazer uma menção às irmãs que participam desse canal. Quero agradecer a cada um dos que assistem essas aulas. Mas eu estava analisando aqui os dados do YouTube e mais de 60% do público que assiste às aulas são do sexo feminino. Então as irmãs professoras que fazem parte, que levantam essa bandeira do ensino, que fazem uma diferença muito grande no ensino da palavra, no ensino secular também. Quantas professoras temos nesse Brasil? Nós sabemos que a base da educação no Brasil ela é movimentada, ela é sustentada por mulheres que se dedicam ao ensino e ao ensino da palavra de Deus também nas nossas escolas bíblicas. Muito obrigado, você, meu irmão e minha irmã que tem assistido essas aulas. E vamos para a nossa aula de número 13, a lição de número 13, que é o Deus Uno e Triuno. E quando fala de Deus Uno e Triuno, nós estamos falando de Trindade, que não é um termo que aparece na Bíblia, o termo Trindade, mas nós conseguimos ver a ação das pessoas da Trindade constantemente no texto sagrado. Eu olhei alguns livros de teologia sistemática para dar uma refrescada no assunto, mas o que eu achei mais didático para lançar na aula é a declaração de fé das Assembleias de Deus, o que ela fala sobre Trindade. Eu achei muito didático e muito fácil de assimilar, que diz aí: Deus é uno em essência e substância, ou seja, ele é um só em essência e substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas. Ele não se divide na sua natureza, nem na sua essência e a substância. A substância e a essência é a mesma, mas eles subsistem, eles existem eternamente, desde a eternidade, os três, em três pessoas diferentes, em três pessoas distintas: Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória, majestade, porém distintos em função, manifestação e aspecto. Muitas vezes a gente tem a impressão que há uma certa hierarquia, e nós vamos perceber aqui que essa hierarquia é o jeito que nós observamos a partir do que o texto bíblico nos apresenta. Como eu disse, esse termo Trindade não aparece na Bíblia, mas fala justamente desse ser que ele é um só em essência e substância, mas subsiste em três pessoas distintas quanto a funções e manifestações. Eles exercem funções diferentes, eles são um só em essência, a mesma essência que há em um, há em todos, então eles são únicos em essência, mas eles se manifestaram em tempos diferentes e têm funções diferentes, exercem funções diferentes a partir do plano de salvação. Às vezes é complexo entender isso, né? Você pode achar complexo entender, mas sempre foi complexo. A igreja sempre teve algumas dificuldades de entender isso. Até porque a lógica humana não consegue compreender essa coisa de pessoas distintas que é um só. O máximo que a gente conhece de forma assim
e de forma muito na questão do intelecto, de pensar e acreditar, mas na prática é muito complicado, é o casamento. Que os dois, o homem e mulher, formam uma só carne. Deus fez o homem e a mulher e os via como um, os chamou de Adão. Quando o texto bíblico fala que Deus fez o homem e a mulher, fala que os chamou de Adão. Os dois só eram chamados por um único nome. E aí Jesus fala: por isso deixará ambos pai e mãe para se formar uma só carne. Então a gente consegue falar de algo nesse sentido, mas na prática, até porque nós não conseguimos ter essa plenitude, esse entrosamento da mesma essência para se tornar um de fato como deveria ser. Só que na sua perfeição e na sua plenitude, esses seres celestiais eles conseguem ser um só em essência e exercer funções diferentes, serem pessoas distintas, exercendo funções diferentes e se manifestando em épocas diferentes. Essa dificuldade era encontrada na igreja nos primeiros séculos. Nós temos um presbítero da cidade de Alexandria, o Arion, por ter essa dificuldade de compreender três seres eternos e, em certo sentido, independentes, mas tendo a mesma essência, ele colocava como que Cristo foi criado e aí depois o Cristo, o Verbo, faz parte do processo de criação, mas ele em si é alguém criado e, portanto, inferior a Deus. E o Atanásio, que é também da cidade de Alexandria, ele contesta essa teoria do Arion, e para conciliar essa situação, o Constantino, imperador da época, ele convoca um concílio, que é o Concílio de Nicéia, e eles chegam, os presbíteros da igreja, os pastores daquela época, eles chegam a um consenso de aceitar a proposta do Atanásio. E aí a igreja assume essa postura de um Deus único, uno em essência, porém distinto em funções e nas suas manifestações. É claro que a gente, quem olha historicamente, acha que isso ficou resolvido. Mas quando a gente lê a história das doutrinas, nós percebemos que essa dificuldade continuou, até porque as pessoas mais simples sempre tiveram dificuldade de entender isso. Mas ao longo do tempo essa postura foi se mantivendo, foi obtendo adesão e predominantemente as pessoas que são cristãs, principalmente no Ocidente, a igreja oriental, ortodoxa, ainda tem algumas diferenças na forma em que nós cremos nesse conceito de trindade. A mente humana e sua lógica tenta entender os mistérios, mas só é possível conhecer o que foi revelado. O que foi revelado a gente consegue entender até um certo ponto. Para você ter uma ideia, Deus já tinha um plano de salvação, mas aquele pessoal que viveu ali no que a gente tem de registros no Antigo Testamento, eles nem imaginavam em mais pessoas. E a gente vê expressões dos escritores inspirados demonstrando Deus agindo e usando o termo no plural, usando a terceira pessoa no plural, para falar algumas coisas sobre a humanidade. Mas essas pessoas não conseguiam entender porque a revelação ela vai se dando de forma gradativa. Essas três pessoas nos foram reveladas no decorrer do plano de salvação. Nós temos Deus, no primeiro momento, escolhendo a nação de Israel para estabelecer o plano de salvação, porque a humanidade havia caído, lá no Jardim do Éden. Vem a pessoa de Jesus para concretizar esse plano de salvação, e aí quando Cristo volta para os céus, ele manda o Consolador, que é essa terceira pessoa que nós conhecemos. Então, ela vai se dando de forma gradativa. E por se dar de forma gradativa, muitas pessoas acreditam que há uma hierarquia entre elas. O Pai primeiro, depois Jesus. Não, é só como foi revelado a nós. Os três já habitavam na eternidade e os três são iguais em poder, glória e majestade. Mas nós ficamos conhecendo eles de forma gradativa. Primeiro um, depois o outro e depois o outro.
mas é só como foi revelado a nós. No Antigo Testamento nós temos alguns lampejos sobre Deus agindo na terceira pessoa ou de forma plural, e nós vamos ver isso aqui agora. Nós temos Gênesis 1:1, que quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo criou está no singular e o sujeito Elohim, que é Deus, está no plural. O termo Deus no hebraico, para ser no singular, deveria ser Eloá, porém o que está lá é Elohim. Dá-nos uma ideia de Deus agindo de forma plural no momento em que ele criou. No princípio ele criou. O criou está no singular. Porque poderia estar no plural. Criaram. No princípio Elohim criaram. Dá-nos aqui a ideia de um só criando e ao mesmo tempo a ideia de mais de um também criando. E aí coincide totalmente com o que a gente tem de um em essência e de três, que nós conhecemos, três exercendo funções diferentes. O outro texto muito interessante é o de Gênesis 1:23. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, não era a semelhança dos anjos, era a semelhança de Deus, a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Algumas pessoas acreditam que Deus estava falando para os anjos. Não, Deus estava falando para a Trindade, porque nós somos a imagem de Deus e não a imagem de anjos. Nós somos a semelhança de Deus e não a semelhança de anjos. Mas ele diz, façamos conforme a nossa semelhança. O outro texto é o de Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente. É o momento que Deus decide tirar o casal do Jardim do Éden para que eles não comam do fruto da árvore da vida. Deus diz, o homem é como um de nós. Mais uma vez, Deus agindo na sua pluralidade. O texto de Gênesis 11:7, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. No momento da construção da Torre de Babel. Então, desçamos, confundamos. Deus poderia dizer, eu descerei, vou descer e vou confundir. Mas ele, aqui, novamente, ele agindo no plural, na terceira pessoa do plural. E o texto de Isaías, depois disso ouvir a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Anunciar sobre o plano de salvação, sobre a promessa de que viria um para cumprir os propósitos de Deus. Quem há de ir por nós? Essas informações é só para a gente dar uma clareada um pouquinho sobre o termo Trindade, sobre a questão da Trindade, que é uma questão muito complexa. Feito esse primeiro momento, vamos para a nossa lição. E o texto áureo da nossa lição está em 2 Coríntios 13:13, que diz assim, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. O apóstolo Paulo citando aqui as três pessoas, a graça de um, o amor de outro, a comunhão da outra pessoa. Então nós vemos aqui as três pessoas fazendo funções diferentes nessa fala do apóstolo Paulo. A verdade aplicada diz que a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Então, o conhecimento da Trindade, das três pessoas da Trindade, como funciona, deve nos levar ao crescimento e à dependência desse Deus. Os textos de referência, nós temos três textos. Um é João 10, que Jesus diz, eu e o Pai somos um. É um testemunho do próprio Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. O outro texto é João 14, o verso 10 e 11, que diz, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim,
é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa dessas obras. Então, Jesus diz que tudo que ele faz só é possível porque o Pai está nele, está atuando através dele. E se as pessoas tivessem dificuldade de acreditar nisso, porque era muito difícil pensar, eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Se vocês têm dificuldade de acreditar isso, acredite pelo menos por causa das obras que eu estou fazendo. O terceiro texto é de João 15, verso 26, que diz: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então nós vemos aqui uma conexão entre os três, um entrosamento perfeito entre os três. Um Consolador vindo, enviado da parte do Pai, que procede do Pai, para testificar do Cristo. No próprio capítulo 15, nós vemos Jesus dizendo: eu vou enviar o Consolador. Eu enviarei o Consolador. Então ele envia o Consolador, mas um Consolador vindo da parte do Pai, para testificar do Filho. Nós percebemos que João é quem mais detalha sobre essa questão do Espírito Santo. Até porque os outros focam muito na história de Jesus e João acaba expandindo um pouco mais. Ele é o último a escrever os evangelhos. O evangelho que João escreve é o último a ser escrito e ele acaba suprindo um pouco do que os outros não falaram sobre Jesus prometendo o Espírito Santo sendo um consolador, e esse entrosamento de Jesus com o Pai, o alinhamento entre o Pai, o Filho e o Espírito que viria para consolar a igreja. Os objetivos da nossa lição é apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, citar o agir de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mostrar as distinções e unidade da Trindade. O primeiro tópico da nossa lição fala do Deus Pai, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É o que está escrito na carta aos Efésios, capítulo 4 e 6. Ele tem existência própria, sem dissociar-se da divindade. Um Deus único, trino, que consta em três, um só nome para definir três coisas e aspectos. Essa divisão é puramente didática, não implica a existência de uma divisão ontológica na natureza de Deus ou de uma divisão entre seus atributos. É uma divisão didática, até porque, como eu disse um pouco antes, por causa da revelação se dar de forma gradativa, a gente tem essa ideia de hierarquia. Mas não há divisão entre eles, apenas na forma de como cada um deles atua no plano de salvação. O primeiro subtópico é o Deus Criador. Ele criou todas as coisas, inclusive criou o ser humano. Ninguém, meu irmão, ninguém te conhece melhor do que ele. Uma das coisas que a gente precisa aprender dessa lição é que ninguém te conhece melhor do que ele. Então, nas suas dificuldades, você precisa entender que só Deus pode te ajudar de forma plena e completa, porque Ele criou você. Ele é o sustentador. Ele também é seu sustentador. Nada do que existe existiria fora dele. E aí é o que Paulo prega àquele pessoal de Atenas, quando ele é questionado sobre esse Deus que ele está pregando, ele fala: nele vivemos, nos movemos e existimos. Se Deus deixasse de olhar para a sua criação, nós não existiríamos. Só por causa do seu amor e da sua graça, ele nos mantém, ele mantém toda a criação funcionando. Nele vivemos, movemos e existimos. Então, é ele quem sustenta. Sustenta inclusive as pessoas que resolveram virar as costas para ele. A humanidade pecadora é ele que sustenta. Se ele resolvesse não sustentar, nós não existiríamos mais. Então, o Deus Pai é quem sustenta todas as coisas. É o Deus provedor. Jeová Jireh, em hebraico, que significa o Senhor que provê. Nós vemos no Antigo Testamento, quando Deus tira a nação de Israel do Egito, ele provendo a cada circunstância, diante de um deserto onde as pessoas
acreditavam que seria impossível aquelas pessoas viverem 40 anos naquele deserto, onde não se produzia nada, onde não havia água. Deus manda o maná todo dia. Deus provê água da rocha, porque Ele é o Deus de provisão. E Ele tem provisão para a sua vida. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Efésios, capítulo 3 e 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é capaz de fazer, inclusive fazer o que nós nem imaginamos que necessitamos. O salmista, no Salmo 34, ele diz que nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, porque Ele satisfará os desejos do nosso coração. E satisfazer os desejos do coração é principalmente o que trará alegria, trará satisfação ao nosso coração, e muitas vezes nós não sabemos pedir. E Ele, a partir do momento que nós confiamos os nossos caminhos a Ele, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, muito além do que pensamos, muito além do que pedimos, porque o nosso pensamento está muito aqui embaixo, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Ele consegue enxergar o que nós não enxergamos. O segundo tópico é o Deus Filho. As três pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, distintas na manifestação, mas pertencem à mesma essência indivisível e eterna. Eles se manifestam de formas diferentes. O Deus Criador, o Deus que sustenta Israel na história para que o Cristo viesse. E o Cristo vem para exercer uma função diferente. Mas os três pertencem à mesma essência. Os dois estão trabalhando em um mesmo plano, em funções diferentes. O apóstolo João, quando começa a escrever o Evangelho de Jesus, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória e de verdade. O João nos escreve dizendo que Jesus estava com Deus. Jesus era o Verbo que se fez carne, e esse Verbo estava na criação. Cada vez que se falava, haja isso, haja aquilo, o Verbo estava criando todas as coisas junto com o Pai. Jesus é libertador. Entender a pessoa de Jesus, do Filho, o Cristo, é entender que Ele é libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. É o próprio Jesus dizendo isso aqui. Ele veio para libertar oprimidos, cansados, os sobrecarregados. Jesus liberta endemoniados, liberta gente de doença física, liberta da alma e principalmente Ele liberta as pessoas da prisão do inferno. Liberta as pessoas do destino do inferno. As pessoas estavam condenadas e através de Jesus é possível haver libertação, é possível se reconciliar com Deus. Ele é mediador e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens para qual devemos ser salvos. Então só há salvação e mediação entre Deus e os homens através de Jesus. É Jesus que refez essa conexão, que nos deu a possibilidade de reaproximar de Deus. Antes de Cristo vir, Deus olhava do céu e via a humanidade pecadora, a humanidade caída. A partir de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, a partir de então Deus olha de cima e quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo mediando, fazendo a mediação entre nós e Ele. E Ele nos vê justos. Nós somos justificados por Cristo. Isso é a doutrina da justificação. Só é possível isso porque há alguém no meio, há Cristo, o Filho, a segunda pessoa em termos de ordem que foi nos revelada, que nos foi revelada. Nós temos aqui o Filho fazendo a mediação entre nós e o Pai. O Salvador, o Filho, o Cristo também é o nosso Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, pelo Filho. Para que o mundo fosse salvo do destino que caminhava para a perdição eterna. A salvação só foi possível porque o Filho decidiu fazer parte do processo e ele vem para exercer uma função específica, a função de vir à Terra, de morrer, de padecer por nós, mesmo não tendo pecado. Então, olhar para Jesus é reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos ser muito gratos a Cristo por Ele ter decidido vir. Ele não precisava vir. Se Ele não quisesse vir, ele poderia não querer, Ele poderia não ter vindo, mas Ele optou vir por amor, porque nós não merecíamos tanto amor assim. Mas Ele, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo inimigos dEle, Ele optou por vir. O tópico 3 nós vamos falar do Deus Espírito Santo. Quando a gente fala o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, às vezes a tendência nossa é dividi-los totalmente na perspectiva nossa humana, de separar pessoas com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. Apesar disso, lembre-se, os três têm a mesma essência. Os três são iguais em objetivos, em essência, são iguais em poder, em glória e majestade. Nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é expressamente chamado de Deus. Ele possui os atributos de Deus e realiza atos e obras de caráter divino. Olha aqui o que o escritor da carta aos Hebreus diz. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O escritor está falando um pouco antes sobre o sacrifício de bois, de ovelhas. E ele está falando, agora se esse sacrifício já tinha um poder de aproximar de Deus, de perdoar pecados, quanto mais o sangue do próprio Cristo, que pelo Espírito Eterno. Então, olha só, a gente às vezes olha só a ação de Cristo, mas a ação de Cristo já era conduzida pelo Espírito Santo. Então, aqui nós percebemos a ação dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Espírito Eterno. Ou seja, somente o Pai, o Filho e o Espírito são eternos. Os anjos são seres infinitos, porque foram criados, eles têm um início. Os seres humanos também são seres infinitos, porque foram criados e vão viver na eternidade com Deus. Mas somente seres divinos podem ser eternos. E o Espírito Santo é o que o autor da carta aos Hebreus diz, o Espírito Eterno, que estava agindo através de Cristo para que o sacrifício dele pudesse nos alcançar de forma plena. Ele nos ensina de todas as coisas e nos faz lembrar de tudo o que Jesus falou. Jesus disse que ele nos faria lembrar. Ele mandaria o Espírito Santo, o Consolador, que nos faria lembrar de tudo. Ele nos faz lembrar, diante de situações que nos é exigido defender a causa de Cristo, e ele nos faz lembrar também, ele nos alerta quando estamos diante de um perigo, diante de uma situação que pode colocar em risco a nossa fé. As tentações são múltiplas, as provações são diversas, mas o Espírito Santo é quem nos faz lembrar de quem somos, para que fomos chamados e qual é o nosso objetivo verdadeiro. O objetivo que traz sentido à nossa existência. O Espírito Santo ele é consolador. O consolador trata de uma tradução da palavra grega paráclito, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outra para o ajudar. Então Jesus disse que rogaria ao Pai por outro Consolador. Jesus já era o Consolador dos discípulos naquele momento. Ele estava ao lado dos discípulos para ajudá-los, para guiá-los. Mas como ele estava dizendo que retornaria para o Pai, ele disse que enviaria
outro Consolador. Muitas pessoas acham que é uma mesma pessoa agindo de formas diferentes. Então aqui Jesus está dizendo que é outro, não é a mesma pessoa, não é o mesmo Deus agindo, se manifestando de formas diferentes. Aqui Jesus diz que é outro Consolador. É uma outra pessoa, apesar de ter a mesma essência, de trabalharem juntos, são pessoas distintas. E ele está dizendo, rogarei ao Pai para vir outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A tradução está aqui. Em algumas versões vai dizer, até a consumações dos séculos. Enquanto vocês estiverem aqui, o Espírito do Consolador estará com vocês. Ele é convencedor. O Espírito Santo é convencedor. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Muitas vezes nós tentamos convencer as pessoas de todas as maneiras, tentamos procurar recursos e nós esquecemos que quem convence o ser humano, quem convence a humanidade é o Espírito Santo. Então nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para anunciar as boas novas. A igreja tem a missão de anunciar, mas a missão de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. E o juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem não aceitou a palavra de Cristo já está condenado também junto com o príncipe deste mundo. Só que os seres humanos ainda têm uma chance. E é por isso que o Espírito Santo tem um papel fundamental no plano de salvação. Ele é o intercessor. O Espírito Santo é intercessor. Olha só o que Paulo diz aos irmãos de Roma. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Diante da nossa pequenez, de não sabermos como apresentar diante de Deus, de como pedir a Deus, de como falar com Deus, é o Espírito Santo que intercede por nós. Eu quero dizer algo muito importante que pode fazer uma diferença muito grande para você. Nós conhecemos e reconhecemos Deus como Criador. Um Deus que sustenta todas as coisas, um Deus que provê, um Deus de provisão. Então, isso nos foi apresentado no Antigo Testamento. Nos foi apresentado através da palavra a vinda do Filho, do Cristo, que morreu no nosso lugar, que consumou o projeto de redenção na cruz, que foi glorificado por Deus, foi ressuscitado, e nós cremos que através de Jesus nós podemos nos reconciliar com Deus. Ele é o nosso mediador. Só que nós precisamos entender, conhecer e aprofundar no conhecimento com o Espírito Santo e principalmente no relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que atua hoje com a igreja. É Ele que nos consola diante das dificuldades, das aflições do mundo. É Ele que nos faz lembrar de todas as coisas, inclusive nos faz lembrar do propósito de Deus, dos projetos de Deus para conosco, e nos faz lembrar diante das adversidades, dos momentos em que somos cobrados para testificar sobre Cristo. Ele também é quem nos auxilia na hora de comunicar a mensagem do Evangelho. Ele é quem convence o homem, inclusive, às vezes, também convence a igreja. Quando a igreja começa a trilhar um caminho que não está correto, é o Espírito Santo que convence, através das múltiplas formas, dos múltiplos dons que são distribuídos à igreja. É Ele que trabalha, convencendo o mundo, convencendo a igreja. É Ele que intercede por nós diante das nossas dificuldades, das nossas limitações. Então nós precisamos estreitar a nossa aproximação, a nossa confiança, a nossa dependência a Deus, mas a pessoa da Trindade que faz essa função, que exerce essa função, é o Espírito Santo.
É Ele que distribui dons à igreja para que a igreja possa expandir, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa resistir. Então, meu irmão, nesse dia, nesse momento, eu quero que você possa estar consciente de que somos dependentes de Jesus no processo de salvação, mas somos dependentes também do Espírito Santo. Precisamos dele para nos guiar, para nos lembrar, para nos trazer arrependimento no momento em que precisamos nos arrepender, para fazer gerar em nós amor pelas almas perdidas e também para interceder por nós diante de Deus. Que essa palavra possa frutificar no seu coração, possa trazer vida no seu coração, assim como tem trago vida no meu coração, como tem me reanimado, me revigorado, porque somos dependentes de Deus. Fomos alcançados por Deus através de Jesus. Jesus nos aproximou de Deus, Ele é o nosso mediador. E o Espírito Santo está conosco, nos ajudando, nos dando força, nos revigorando. Que Deus possa te abençoar, te dar uma semana abençoada. Que a sua aula de EBD seja uma bênção para a honra e glória de Jesus, o Deus eterno, o Deus uno e trino. Um abraço e fique na paz.